Era uma noite sem lua em Jerusalém. O vento cortava as ruas estreitas como um lamento antigo, carregando consigo o peso de milênios. No topo do monte do templo, onde outrora o chão tremia com a glória de Deus, agora só havia silêncio. Um silêncio quebrado apenas pelo farfalhar de um manto escuro. Uma figura encapuzada estava lá, imóvel, os olhos fixos nas ruínas sagradas. Em suas mãos, um rolo de pergaminho amarelado tremia ao vento, suas palavras quase apagadas pelo tempo. Quase. Porque ali, naquele instante, uma pergunta pairava no ar, mais alta que o uivo da tempestade. E se o maior sinal do fim dos tempos já estivesse entre nós? Você já sentiu isso? Aquela inquietação que rasteja pela espinha quando o mundo parece segurar o fôlego? Não é apenas o vento que mudou. Algo está se movendo nas sombras. Algo que os profetas alertaram, que os apóstolos temeram, que os últimos fiéis ainda sussurram em orações secretas. Estamos falando do terceiro templo. Não uma lenda esquecida, mas uma promessa, ou talvez uma ameaça, que pode estar mais perto do que imaginamos. Olhe ao seu redor. As manchetes gritam guerras, os altares estão frios, e o monte do templo, aquele pedaço de terra disputado por sangue e fé, parece pulsar com um segredo que ninguém quer encarar. Imagine por um segundo, uma construção erguendo-se onde hoje só há escombros. Pedra sobre pedra, um santuário novo, brilhante, mas envolto em trevas. Sacrifícios ecoando novamente, o cheiro de incenso misturado ao de traição. Para alguns seria a redenção, para outros, o palco final do grande engano. A Bíblia não mente. Ela fala de um tempo em que o templo voltará, mas não como nos contos de infância. Daniel viu isso em visões cheias de terror. João escreveu sobre isso com mãos trêmulas no Apocalipse. E Cristo, o próprio Filho de Deus, deixou o aviso em Mateus 24. Quando virdes a abominação da desolação no lugar santo. Ele não terminou a frase com esperança. Ele terminou com um alerta. Mas por que agora? Porque essa ideia, esse terceiro templo, parece sussurrar mais alto hoje. Não é apenas um devaneio de fanáticos. Há homens em Israel, neste exato momento, tecendo planos, moldando utensílios de ouro, costurando vestes sacerdotais. Há políticos negociando acordos que ninguém explica. E há um mundo, o nosso mundo, que parece correr em direção a um precipício que não enxerga. Você já parou para pensar? Se o templo for reconstruído, o que virá depois? Paz? Ou o som de trombetas que ninguém quer ouvir? O passado profético, a promessa e a ruína. A noite ainda paira sobre Jerusalém, mas agora o vento carrega ecos mais antigos. Vamos voltar no tempo, para um lugar onde o chão tremia com a presença de Deus e o ar cheirava a sacrifício. Era o reinado de Salomão, 1000 anos antes de Cristo, quando o primeiro templo se ergueu no Monte Moriá. Não era apenas uma construção, era um pacto em pedra, um trono terrestre para o Criador. As Escrituras dizem que a glória do Senhor desceu como uma nuvem tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Cedro polido, ouro reluzente, o som de armas e o sangue de cordeiro correndo dos altares. O povo olhava e dizia, Deus está aqui, mas eles estavam errados. Porque mesmo naquela glória havia sombras. Salomão, o sábio, caiu. Seus altares se voltaram para ídolos, suas esposas sussurravam nomes proibidos. O templo, que deveria ser santo, tornou-se um espelho da podridão de Israel. Os profetas alertaram. Isaías gritou contra a hipocrisia. Jeremias chorou pelas ruas. Mas o povo não ouviu. E então, em 587 a.C., o céu se abriu em fúria. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou sobre Jerusalém como um carrasco enviado por Deus. As muralhas caíram, os gritos ecoaram. E o templo, aquele santuário perfeito, foi reduzido a cinzas. O fogo devorou o ouro, os altares desmoronaram, e a arca da aliança, o coração do templo, sumiu no caos. O povo foi arrastado para o exílio, acorrentado, enquanto o monte do templo ficava vazio, um túmulo aberto sob o céu indiferente. Mas a história não terminou ali. 70 anos depois, um remanescente voltou. Zorobábel, um nome quase esquecido, liderou a reconstrução. O segundo templo nasceu em 506 a.C., mas não era o mesmo. Não havia arca, não havia nuvem de glória. Os mais velhos choraram ao vê-lo, porque sabiam, era uma sombra do que fora. Ainda assim ele ficou lá, humilde, resistindo. Séculos passaram. Alexandre, os persas, os romanos, todos deixaram suas marcas. Então veio Herodes, o rei cruel, que o ampliou em ostentação.
Pedras enormes, pátios reluzentes, um colosso para impressionar. Mas o coração ainda estava vazio. E o povo? Eles se perderam novamente. Sacerdotes vendiam perdão. O templo virou mercado e o cheiro de incenso se misturou ao de moedas sujas. Foi nesse cenário que ele apareceu. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, entrou no templo com um chicote nas mãos. Mesas voaram, gritos cortaram o ar. Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Ele não estava apenas limpando o pátio, estava anunciando o fim. Porque dias depois, olhando para aquelas pedras imensas, ele disse aos discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles não entenderam. Achavam que o templo era eterno. Mas em 70 depois de Cristo, Roma provou que ele estava certo. Tito, o general, trouxe suas legiões. Fogo subiu pelas colunas, sangue manchou os altares, e o segundo templo caiu como o primeiro. 1 bilhão de judeus mortos, dizem os registros. O monte do templo virou um deserto de escombros, um silêncio que gritava mais alto que qualquer profecia. E aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. Aqueles templos não caíram por acaso. Não foi só Nabucodonosor, não foi só Tito, foi julgamento. Deus os deu e Deus os tomou. Porque o templo não era só um lugar de adoração, era um espelho do coração de Israel. Quando o povo se voltou para ídolos, o primeiro queimou. Quando se vendeu à corrupção, o segundo desmoronou. E agora, 2000 anos depois, o monte está vazio, ou quase. Porque há uma promessa que não morreu, uma memória que não se apagou. Os profetas falaram de um terceiro, não como uma reconstrução qualquer, mas como algo maior, algo final. Ezequiel viu um templo em visões, com águas fluindo dele. Mas Daniel viu outra coisa, um templo profanado, um sinal de horror. Então por que ele não veio? Por que depois de tantas ruínas o monte ainda espera? Talvez porque o terceiro templo não seja só pedra e sacrifício. Talvez porque seu destino já esteja escrito, não em glória, mas em tinta escura, nas páginas de um livro que poucos ousam abrir de verdade. Porque, veja bem, aqueles 2 templos que caíram não foram o fim da história. Eles foram o começo. Um prelúdio para algo que está por vir. Algo que os antigos sabiam, que os profetas temiam, que o próprio Cristo anunciou. E para entender isso, precisamos ouvir essas vozes do passado. Precisamos abrir as Escrituras e deixar que elas nos contem o que está escondido nas sombras do futuro. As profecias. O eco do Apocalipse. As páginas da Bíblia não são apenas palavras. São gritos rasgados no tempo, visões que atravessam séculos, ecos de um futuro que já começou a se formar. Depois que o segundo templo caiu, o silêncio tomou o monte, mas as Escrituras não se calaram. Elas sussurram, ou melhor, rugem, sobre um terceiro. Um templo que não será apenas pedra e ouro, mas um sinal, um divisor de eras, um palco onde o céu e o inferno vão colidir. Vamos abrir essas páginas agora. Vamos ouvir o que os profetas viram, porque o que está escrito não é conto. É aviso. Comece com Daniel, o homem que enfrentou leões e olhou além do véu. No capítulo 9, ele fala de 70 semanas, um relógio divino contando até o fim. E então, em Daniel 11:31, ele vê algo sombrio. Forças se levantarão e profanarão o santuário, suspenderão o sacrifício diário e colocarão a abominação da desolação. Que santuário é esse? O primeiro já era cinzas, o segundo ainda não existia quando ele escreveu. Só resta um. O terceiro. Daniel não dá detalhes, mas o que ele descreve é claro como um trovão. Um templo reerguido, sacrifícios reiniciados, e então um corte brusco. Algo profano toma o lugar. Santo. Algo que faz o céu tremer. Agora pule para o Novo Testamento. Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos ao seu redor, o templo de Herodes brilhando ao longe. Eles perguntam: Mestre, quando será o fim? Ele não hesita. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então quem lê, entenda. O lugar santo. O templo. Mas o segundo templo caiu em 70, como ele previu.
Então, de que templo ele fala? Um que ainda não veio. Um que será reconstruído só para ser profanado. E ele continua: porque haverá então uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo? Não é redenção que ele anuncia aqui, é caos. Paulo, o apóstolo, pega esse fio em 2 Tessalonicenses 2. Ele escreve com urgência: ninguém vos engane, pois esse dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de modo que se assentará no templo de Deus, proclamando-se ele mesmo Deus. O homem do pecado, o anticristo, e onde ele se senta? No templo. Não uma ruína, não uma memória, mas um templo vivo, ativo, reconstruído. Paulo não está especulando, ele está conectando os pontos. O terceiro templo não é só um marco, é o trono do grande engano. E então há João, o último dos apóstolos, exilado em Patmos. Em Apocalipse 11, ele vê um anjo com uma vara de medir. Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o átrio exterior deixa de fora, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Um templo medido, adoradores dentro, mas gentios, nações hostis, cercando-o. Isso é o futuro. Um templo em pé, durante a tribulação, dividido entre Deus e o mundo. E logo depois, João vê as trombetas, as pragas, o fim. O templo não é o final da história, é o gatilho. O que isso tudo significa? Vamos juntar as peças. Daniel fala de um templo profanado. Jesus aponta para a abominação no lugar santo. Paulo coloca o anticristo no centro dele. João o vê em pé nos últimos dias. É o mesmo templo, o terceiro. E não é uma coincidência que todos eles usem palavras como desolação, tribulação, perdição. Esse templo não será um retorno à glória de Salomão. Será um palco para o pior que a humanidade pode oferecer e para o julgamento que virá em seguida. Porque, veja bem, as profecias não são promessas de paz. São mapas de um campo de batalha. Mas há mais. Ezequiel, o profeta das visões estranhas, fala de um templo também. No capítulo 40, ele descreve uma estrutura colossal, perfeita, com águas vivas fluindo dela. Alguns dizem que é o terceiro templo, outros que é o milênio. Mas o tom é diferente. Ezequiel vê glória, enquanto Daniel vê horror. E se forem o mesmo templo em momentos diferentes? Primeiro profanado, depois redimido? Ou será que o templo de Ezequiel é outra coisa, um contraste com o que o anticristo vai tocar? As escrituras não respondem tudo. Elas deixam buracos, sombras, perguntas que queimam. E aqui está o que me faz parar. Essas visões não são mitos mortos. Elas estão vivas, pulsando, apontando para algo que podemos estar vendo se formar agora. Porque, se o terceiro templo é o sinal que os profetas dizem, então o relógio já está girando. Mas como saber? Como distinguir o eco do Apocalipse do barulho do mundo? Talvez a resposta não esteja só nas páginas antigas. Talvez esteja nas ruas de Jerusalém hoje, nos planos que já estão em movimento, nas mãos que já seguram as ferramentas para reconstruir. Porque o passado nos deu as ruínas. As profecias nos deram os avisos. E o presente? O presente está começando a contar a história. O presente inquietante. Movimentos nas sombras, 1400 palavras. O eco das profecias ainda ressoa, mas agora o som mudou. Não é mais o rasgar de pergaminhos ou o grito de profetas mortos. É o barulho de hoje. Máquinas zumbindo, vozes sussurrando, passos apressados nas ruas de Jerusalém. O monte do templo não é mais só um túmulo de ruínas. Ele está vivo, pulsando, e há mãos trabalhando nas sombras para trazer o terceiro, a existência. Isso não é teoria, é fato.
E o que está acontecendo agora, neste exato momento, pode ser o fio que costura as visões antigas ao nosso presente inquietante. Olhe para o Instituto do Templo. Em um prédio discreto em Jerusalém, homens e mulheres não estão apenas sonhando com o terceiro templo, estão construindo ele, peça por peça. Eles forjaram o menorá de ouro puro, 7 braços brilhando como um farol. Fundiram o altar de incenso. O véu do Santo dos Santos foi tecido com fios precisos. Sacerdotes já foram treinados, descendentes de Levi, prontos para retomar os sacrifícios. Eles até recriaram as vestes do sumo sacerdote. O éfode, o peitoral com 12 pedras, cada detalhe tirado direto de Êxodo. E as novilhas vermelhas, aquelas criaturas raras que a Bíblia exige para a purificação? Eles as estão criando, agora mesmo, em fazendas secretas. Isso não é nostalgia, é preparação. Mas o monte do templo não está vazio esperando por eles. A cúpula da rocha está lá, um domo dourado que os muçulmanos chamam de sagrado. Qualquer movimento para construir ali é um fósforo aceso em um barril de pólvora. Em 2000, Ariel Sharon subiu ao monte e desencadeou a segunda intifada. Centenas morreram. Hoje, grupos judeus ortodoxos oram perto do Muro das Lamentações, mas seus olhos estão fixos no topo. Eles querem mais que orações. Querem pedra sobre pedra. E o mundo assiste, dividido entre silêncio e tensão. Porque Jerusalém não é só uma cidade. É o coração de 3 religiões, e cada passo em direção ao templo é um passo em direção ao confronto. E os políticos? Eles não ficam de fora. Acordos estão sendo sussurrados, mãos apertadas em salas fechadas. Lembra do Acordo do Século? Aquele plano de paz que Trump lançou em 2020? Ele não mencionava o templo, mas falava de Jerusalém, de soberania, de linhas redesenhadas. Alguns dizem que foi um ensaio. Outros dizem que o próximo acordo, talvez um ainda maior, poderia abrir espaço para a reconstrução. Porque Daniel falou de um pacto, um líder que trará paz antes de quebrar tudo. E hoje, enquanto guerras fervem no Oriente Médio, a ideia de um tratado que una judeus e árabes não parece tão distante. Mas a que custo? Há mais sinais. Em 2023, o Instituto do Templo anunciou que os preparativos estão quase completos. Eles têm os projetos, os materiais, até o óleo da unção pronto para derramar. Em 2024, grupos religiosos começaram a pressionar o governo israelense, pedindo acesso ao monte. Pequenas manifestações viraram manchetes e o mundo desviou o olhar. Mas não foi só isso. Líderes cristãos evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, estão financiando esses esforços. Milhões de dólares fluem para Jerusalém porque eles acreditam que o templo é o gatilho do retorno de Cristo. Ou, talvez, do caos que vem antes. E então, há os detalhes que ninguém explica. Em 2018, uma pedra misteriosa caiu do Muro das Lamentações. Um bloco de toneladas, sem motivo aparente. Alguns chamaram de sinal, outros de aviso. Em 2022, arqueólogos encontraram túneis sob o monte, passagens antigas que levam aonde ninguém sabe. Há rumores de planos para construir o templo ao lado da cúpula, não em cima dela. Uma solução temporária, dizem. Mas temporária para quê? Porque o monte não é só terra. É um campo minado espiritual, e cada movimento é observado por olhos que não piscam. Agora, pare e pense. Isso tudo está acontecendo enquanto você ouve essas palavras. Não é um futuro distante. É o presente se desenrolando em silêncio, mas com um peso que faz o chão tremer. E o que me deixa inquieto não é só o que estão fazendo, mas por que estão fazendo. Porque as profecias não falam de um templo reconstruído por mãos puras. Elas falam de engano, de um santuário que será tomado, de um sinal que não traz paz, mas tribulação. Então, por que tanta pressa? Por que tanto ouro, tantas vestes, tantos planos, se o que vem depois é o que Paulo chamou de o homem do pecado? Talvez eles acreditem que estão cumprindo a vontade de Deus. Talvez achem que podem apressar o relógio. Ou talvez, e isso é o que gela o sangue,
eles estejam sendo guiados por algo que não enxergam. Porque o terceiro templo das Escrituras não é um conto de redenção imediata. É uma armadilha, um palco, uma peça que o mundo inteiro vai assistir sem saber quem segura as cortinas. E enquanto essas movimentações acontecem, enquanto o monte do templo espera, a pergunta não é mais se, é quando. E mais importante, o que ele vai trazer? Porque, veja bem, o presente não está desconectado das profecias. Ele é o eco delas, o primeiro trovão antes da tempestade. E se o templo está tão perto, se os utensílios já brilham e os planos já existem, então precisamos olhar mais fundo, não só para o que estão construindo, mas para o que estão convidando. Porque o terceiro templo pode ser mais que pedra e sacrifício. Pode ser o começo do fim, ou o fim de um começo que ninguém quer enfrentar. As sombras estão se movendo, os planos estão traçados, e o monte do templo parece segurar o fôlego. Mas pare por um instante. Vamos olhar além do ouro reluzente, das vestes brancas, dos sacrifícios que eles querem trazer de volta. Porque o terceiro templo que está sendo preparado não é só uma construção. É uma questão que corta como faca. Para quem ele está sendo erguido? Para Deus? Ou para algo muito mais sombrio? As Escrituras não nos deixam com dúvidas fáceis. Elas nos jogam no meio de um paradoxo, um engano tão grande que até os eleitos podem vacilar. E é disso que precisamos falar agora. Pense no que vimos até aqui. Daniel viu a abominação no lugar santo. Jesus alertou sobre uma tribulação sem igual. Paulo colocou o anticristo no trono do templo. Isso não é um acidente. O terceiro templo não aparece nas profecias como um farol de esperança, mas como um palco de traição. Então, por que tantos correm para reconstruí-lo? Alguns dizem que é para cumprir a vontade divina, para trazer os sacrifícios de volta, para preparar o caminho do Messias. Mas a Bíblia não diz que o Messias precisa de um templo antes de voltar. Ela diz que ele volta em glória, não em pedra. Então, o que está acontecendo? E se o verdadeiro propósito não for redenção, mas ruína? Imagine o cenário. O templo se ergue, imponente, no monte. O mundo assiste, alguns em êxtase, outros em silêncio. Os sacerdotes entram. O fogo acende o altar, o sangue dos cordeiros corre novamente. Por um momento, parece santo, parece certo. Mas então, algo muda. Um líder emerge, alguém que o mundo abraça, alguém que promete paz. Ele entra no templo, não como servo, mas como Senhor. E ali, no Santo dos Santos, ele se declara Deus. É o que Paulo viu. O homem do pecado se assentará no templo de Deus, proclamando-se ele mesmo Deus. O terceiro templo não seria mais de Deus, seria dele. O anticristo. Isso é o grande engano. Não é só uma mentira que engana os tolos. É uma ilusão tão perfeita que pega até os fiéis desprevenidos. Mateus 24:24 diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Sinais e prodígios, milagres falsos. E onde melhor para encená-los do que em um templo novo, brilhante, que o mundo inteiro está olhando? Porque o anticristo não chega com chifres e fogo. Ele chega com promessas, com poder, com uma máscara que parece verdade. E o templo seria sua coroa. Mas como isso acontece? Como um lugar santo vira um lugar profano? Talvez comece com as intenções. Hoje, os que planejam o templo dizem que é para Deus. Mas e se estiverem cegos? E se, sem saber, estiverem abrindo a porta para algo que não controlam? Porque o engano não precisa de má fé. Precisa de ambição, de pressa, de um povo que esqueceu o que as ruínas dos templos passados ensinaram. Deus não divide sua glória. O primeiro caiu por idolatria. O segundo, por corrupção. O terceiro poderia cair por algo pior: apostasia, a rejeição final da verdade. E há outro lado.
Alguns acreditam que o templo será santo no começo, que os sacrifícios vão agradar a Deus antes que o horror tome conta. Ezequiel sonhou com um templo de águas vivas, mas Daniel viu desolação. E se forem fases, um início puro, um fim podre? Ou será que o engano está em acreditar que mãos humanas podem forçar a vontade divina? Porque Cristo já é o templo, diz João 2,19. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele falou do seu corpo, não de pedra. Então, por que voltar ao passado, se o futuro já veio? Aqui está o que me faz estremecer. O grande engano não é só o anticristo no templo. É o mundo aceitando isso. É a multidão aplaudindo, os fiéis confundidos, as nações se curvando. Por quê? O templo não será só um prédio, será um símbolo, um teste. Você vai reconhecer a mentira quando ela vier vestida de luz. Porque o diabo não se apresenta como monstro. Ele se apresenta como anjo, como salvador, como tudo o que o coração quer acreditar. E o terceiro templo pode ser o lugar onde essa máscara brilha mais forte. Então, o que fazemos? Olhamos para o monte e trememos. Ficamos paralisados enquanto os planos avançam? Não. Olhamos para as Escrituras e acordamos, porque o engano só vence quem não está olhando. E enquanto o mundo corre para erguer essas pedras, enquanto as sombras se juntam, há sinais por aí, sinais que não mentem. O templo pode ser o palco, mas o que está ao redor dele, o que está acontecendo agora, é o que nos diz o quanto o relógio já andou. Porque o grande engano não começa quando o anticristo entra. Começa quando o mundo esquece por que ele vem. Os sinais ao redor. O relógio está tic-taqueando. O grande engano está à espreita. Mas ele não vem sozinho. Ele anda de mãos dadas com os sinais, aqueles marcadores que as Escrituras deixaram para nos acordar. O terceiro templo pode ser o palco, mas o que está acontecendo ao redor dele, nas ruas, nos céus, nas telas que carregamos no bolso, é o que faz o relógio tic-taquear. Não é imaginação. É o mundo gritando, enquanto a maioria tapa os ouvidos. Então, vamos abrir os olhos agora. Vamos ver o que está diante de nós, porque o tempo não espera por quem dorme. Primeiro, o caos. Jesus disse em Mateus 24: Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhe ao seu redor. Ucrânia e Rússia trocam fogo. Israel e seus vizinhos vivem em um fio de navalha. E potências como China e Estados Unidos flexionam músculos em um tabuleiro que ninguém controla. Em 2024, conflitos menores explodiram na África e no Oriente Médio, como brasas que se espalham. Não é só política. É um planeta em convulsão, como se o chão estivesse se preparando para rachar. E Jerusalém? Ela está no centro, sempre esteve. Uma cidade que atrai sangue como imã. Depois, a fome e a peste. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, continuou Cristo. Em 2023, secas castigaram o chifre da África. Milhões enfrentaram a morte por inanição. O mesmo ano viu surtos de doenças que os cientistas não explicam tão fácil. Variantes estranhas, resistentes, pulando de um canto do mundo ao outro. E os terremotos? Turquia, Síria, Japão. A terra gemeu alto nos últimos anos, prédios caindo como dominós. Não é coincidência. É um padrão, um tamborilar que acelera enquanto o monte do templo espera. E a tecnologia? Isso não está na Bíblia com palavras claras, mas está nas entrelinhas. Daniel 12:4 diz: Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicará. Hoje, o mundo está nas suas mãos. Um celular que sabe mais sobre você do que você mesmo. Inteligência artificial escreve, pensa, vigia. Em 2025, câmeras estão em cada esquina. Drones cruzam os céus, e chips menores que grãos de areia rastreiam tudo. O anticristo precisará de controle, e o palco está pronto. Um templo monitorado por olhos que nunca piscam. Não é difícil imaginar. Falsos profetas também. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, avisou Jesus.
Hoje, líderes espirituais enchem telas e púlpitos com promessas ocas. Alguns dizem que o templo trará paz eterna. Outros vendem bênçãos por dinheiro. Em 2024, cultos estranhos ganharam força. Homens que dizem falar com anjos, mulheres que prometem visões. E o povo segue, sedento por algo que preencha o vazio. Mas o vazio cresce. A apostasia que Paulo previu está aqui. Igrejas esvaziando, altares trocados por espelhos. O mundo está maduro para o engano. E Jerusalém? Ela é o epicentro. Em 2023, o Instituto do Templo realizou uma simulação pública de sacrifícios, cordeiros mortos diante de uma multidão, o sangue escorrendo como nos dias de Salomão. Foi um teste, dizem. Mas para quem? Em 2024, peregrinos judeus subiram ao monte em números recordes, desafiando proibições enquanto muçulmanos responderam com protestos. A tensão é um fio esticado, prestes a romper. E no meio disso, líderes mundiais falam de paz e segurança, palavras que ecoam 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O acordo que Daniel viu pode estar sendo escrito agora. Olhe para o céu também. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, disse Jesus em Lucas 21. Em 2024, eclipses raros cruzaram continentes. Auroras boreais apareceram onde nunca deveriam. Cientistas dizem que é normal, mas o povo antigo sabia. O céu fala quando a terra está em crise. E o clima? Tempestades engolem cidades, calor queima colheitas, gelo derrete em rios que não param de subir. A criação geme, como Paulo escreveu, em Romanos 8, esperando o fim. Mas o sinal mais frio está nos corações. O amor de muitos esfriará, disse Cristo. Hoje, a compaixão é rara. Redes sociais vomitam ódio, famílias se desfazem, crianças crescem sem norte. Em 2025, índices de violência subiram em cidades grandes, igrejas foram vandalizadas e a fé virou piada. É o mundo se preparando para o homem do pecado, um mundo que não quer luz, mas trevas. E o templo, ele seria o símbolo disso, o último prego em um caixão que o planeta está construindo. Esses sinais não são isolados. Eles dançam juntos como sombras em uma parede que se movem para formar uma figura. O relógio está tic-taqueando, e o terceiro templo é o ponteiro que todos veem, mas poucos entendem. Porque enquanto o Instituto forja ouro e os políticos negociam, o mundo ao redor se alinha com o que foi escrito. Guerras, fomes, tecnologia, apostasia. Tudo converge para um ponto, e esse ponto está em Jerusalém, onde o monte espera, silencioso, mas não por muito tempo. Então, o que vem depois? Se os sinais estão aqui, se o templo está tão perto, o que resta? Não é só esperar? É encarar o confronto, porque o relógio não para no templo. Ele para quando as trombetas tocam, quando o céu se rasga, quando o palco do engano vira o palco do rei. E isso está vindo, rápido, mais rápido do que você pensa. O confronto final, o templo e o retorno. O relógio não para. Os sinais gritam, o monte do templo pulsa, e o mundo corre cego para o precipício. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. O terceiro templo está de pé. Não é mais plano. Não é mais sonho. Pedras brancas brilham sob o sol de Jerusalém. O altar fuma com sacrifícios. O som de trombetas corta o ar. O povo se reúne, alguns em reverência, outros em desconfiança. Mas o céu está escuro, pesado, como se soubesse o que vem a seguir. Porque esse templo não é o fim da história. É o começo do confronto final. O momento em que o engano enfrenta a verdade e o mundo não tem mais onde se esconder. Os sacerdotes entram em ação. O incenso sobe, o sangue dos cordeiros pinga no chão, ecoando os dias de Salomão. Por um breve instante, parece que o passado voltou.
Os fiéis cantam, as nações assistem, e um suspiro de alívio atravessa o ar. Talvez a paz tenha chegado, mas então ele aparece. Um homem carismático, poderoso, com palavras que dobram corações. Ele sobe os degraus do templo, não como convidado, mas como rei. O mundo aplaude, os líderes se curvam, e dentro do Santo dos Santos, ele faz o impensável. Senta-se e diz: Eu sou Deus. É o que Paulo viu, o homem do pecado tomando o lugar que não lhe pertence. A abominação da desolação está aqui. O céu não fica em silêncio. Trovões rasgam as nuvens, o sol se apaga, a lua fica vermelha como sangue. Apocalipse 11 já avisou. Os gentios pisam a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio de trevas. O anticristo reina, sinais falsos enganam multidões, e a terra geme sob pragas que João descreveu. Águas envenenadas, fogo caindo, escuridão que se pode tocar. O templo, antes um símbolo de esperança, vira o coração do caos. Sacrifícios param, altares são profanados, e os que resistem são caçados. Mateus 24 se cumpre. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. É o auge do engano, o mundo curvado diante de um trono falso. Mas o relógio não para aí, porque as Escrituras não terminam com o anticristo. Elas terminam com o rei. De repente o céu se rasga. Não é um trovão, não é um sinal. É ele. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Cristo volta, não como cordeiro, mas como juiz. Seus olhos são fogo, uma espada sai de sua boca, e os exércitos do céu o seguem. O Monte das Oliveiras racha ao meio, como Zacarias 14 prometeu, e o templo treme. O anticristo, tão seguro em seu trono, é nada diante dele. Em um instante o engano desmorona, o falso rei é lançado fora e o confronto termina. O que acontece com o templo então? Alguns dizem que ele será purificado, que Ezequiel 40 se cumpre aqui. Um santuário novo, águas vivas fluindo, a glória de Deus enchendo o lugar como nunca antes. Outros dizem que ele cai, que Cristo não precisa de pedra, porque ele é o templo verdadeiro. As Escrituras não dizem tudo, mas dizem o suficiente. O terceiro templo, profanado ou não sobrevive ao rei, porque o retorno não é sobre reconstruir o passado, é sobre fechar um ciclo. Apocalipse 21, 22. Não vi templo nela, pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O fim não é um prédio, é uma pessoa. E o mundo? Os que aplaudiram o anticristo choram agora. Os que resistiram, que carregaram a cruz na tribulação, erguem os olhos. Trombetas tocam, não de sacerdotes, mas de anjos. Mortos se levantam, o julgamento começa, e a terra é queimada para dar lugar ao novo. O templo, aquele palco de pedra, fica pequeno diante do que desce do céu. A Nova Jerusalém, sem muros, sem altares, sem sombras. O confronto final não é só uma batalha. É o fim de uma era e o começo de outra que o tempo não pode medir. Então, imagine isso. O templo em pé, o anticristo reinando, o céu se abrindo e Cristo voltando. Não é um conto distante. É o próximo ato, o desfecho que os sinais estão anunciando, que os profetas viram, que o monte do templo está esperando. Porque o relógio não tiquetaqueia para sempre. Ele para quando o rei pisa na terra. E quando isso acontecer, não haverá mais perguntas, só respostas. Respostas que cortam como espada e brilham como luz. Mas, até lá, o palco está sendo montado. O templo pode estar a um passo, o engano a um sussurro e o retorno a um piscar de olhos. Você está pronto para o que vem depois? O palco está armado. O terceiro templo paira no horizonte, um eco das profecias, um sussurro das sombras. Os sinais rugem ao nosso redor.
O relógio avança e o confronto final se aproxima. O anticristo no trono, o rei no céu, o mundo entre o fogo e a glória. Mas agora o foco não está em Jerusalém, nas pedras ou nos altares. Está em você. Porque a pergunta que resta não é quando ou como. É mais simples, mais cortante. Você está pronto? O monte do templo pode esperar, mas o tempo não. E o que vem depois não aceita espectadores. Olhe para dentro. O grande engano não é só lá fora, nas ruas ou nas manchetes. Ele começa no coração que dorme, na alma que ignora os avisos. As Escrituras gritaram por séculos: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Não é um convite, é um comando. O templo pode ser o sinal, mas o teste é pessoal. Quando o céu se rasgar, quando o rei pisar na terra, não vai importar o que você sabia, mas o que você fez com o que sabia. Porque a tribulação vem, o julgamento vem, e o tempo de escolher está acabando. Então levante os olhos. O mundo corre para o abismo, mas você não precisa correr com ele. O terceiro templo pode ser o maior sinal do fim, mas o maior sinal da sua vida é o que você carrega agora: fé ou vazio, luz ou trevas. O relógio tiquetaqueia, o monte sussurra e o rei está às portas. Você ouve? Você vê? Porque o fim não é só uma história, é um chamado, e ele está batendo agora. Oração. Senhor das trevas e da luz, que vê o início e o fim, acorda-nos deste sono. Abre nossos olhos para os sinais, nossas almas para a tua voz. Que o templo não seja nossa ruína, mas nosso alerta. Guarda-nos do engano, guia-nos na tribulação e firma-nos para teu retorno. Que o fogo do teu espírito queime o que nos cega e que tua glória seja nosso escudo. Vem logo, Rei. Amém.